lei seca completou 3 anos em vigor no Brasil, mas a violência no trânsito provocada pelo efeito da bebida alcoólica em quem dirige ainda assusta. Os acidentes nas estradas do país matam 40 mil pessoas todos os anos. Segundo dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, metade das mortes no trânsito está relacionada com a combinação álcool e direção. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, nos 3 primeiros anos da lei seca, 2,5 milhões de testes de bafômetro foram feitos nas estradas. Houve 60 mil flagrantes de embriaguez, 30 mil motoristas foram detidos. Este é o programa Assembleia Debate de hoje com os nossos convidados. Capitão Paulo Oliveira, do Comando de Policiamento de Trânsito, Dr. Antônio Shiromatsu, clínico terapeuta, Percival Maricato, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e o deputado Jorge Rato, do PMDB. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Começando com o capitão. Capitão, a lei seca está perdendo fôlego, a gente não vê mais nas ruas a presença da operação para identificar a embriaguez como a gente via no começo, ou é uma impressão? Uma impressão. Inicialmente, com o advento da Lei 11.705, que implementou a fiscalização, que anteriormente ela era mais dificultosa, porque o próprio crime exigia-se que o cidadão criasse um perigo de dano, e a infração era acima de 0,30. Então, a partir da 705, o 165, que é o artigo do Código de Trânsito Brasileiro, que fala da infração administrativa, ela passou só a ingestão do álcool. E o 306, acima de 0,30. Então, inicialmente, a imprensa noticiou de forma bem ampla essa situação, essa alteração. A gente implementou nossa fiscalização e, atualmente, a gente aumentou em cerca de 800% essa fiscalização. Então, ela aumentou. E inicialmente eram 17% das pessoas que eram encontradas sob influência de álcool, hoje são em torno de 2,5%, 2,7% que são encontrados sob influência de álcool, então a gente tem um resultado razoável. Como é que está funcionando esse trabalho do Comando de Policiamento de Trânsito nessa operação? É diário o trabalho? Quantas vezes por semana? Qual é o balanço que é feito? A própria infração, a situação em conjunto, ela trata em suspeita. Então, a gente faz nossas operações em locais relacionados que poderia o condutor estar conduzindo o veículo de álcool. A gente está em suspeita. Então, a gente faz, anteriormente a gente fazia de quinta, sexta, sábado, domingo, que eram os dias que mais o pessoal sai para morar, passear. No começo, 2008. Hoje a gente faz todos os dias, de segunda a domingo. E, infelizmente, todos os dias a gente encontra condutor na via pública sob influência de álcool. Todos os dias, 30 dias por mês. Agora, isso numa única região da cidade ou acontece em várias operações simultaneamente? No caso aqui, o Comando de Policiamento de Trânsito, na região da capital, todos os locais que incidem um exemplo de vida boêmia, onde incidência de bares ou locais que possa suspeitar que a pessoa está ali naquele local, ingerindo bebida alcoólica, e posteriormente vai à via pública com o seu veículo particular. Percival, como é que o setor de bares e restaurantes se adaptou a isso? Houve, no começo, uma série de novas ideias, enfim, para aquelas pessoas que vão e gostam de beber, tem aquela carona solidária, aquele motorista solidário. Isso tudo também partiu de ideias da própria associação, não? Partiu, a gente tentou evitar uma série de problemas, porque uma lei como essa, que o poder público sempre joga para o particular, ele gosta de transferir para o particular a solução de tudo quanto é problema que existe na sociedade, essa é uma, deveria vir acompanhado de mais segurança à noite, o metrô, os transportes funcionarem à noite, os táxis terem preços razoáveis, tudo isso evitaria essa questão da pessoa ter que usar o carro para se deslocar e ir até o bar. Então, essa é uma problemática que nós colocamos, que deveria ser resolvida também, porque essa cidade é muito injusta, as pessoas trabalham demais, têm dificuldade de toda a ordem, e não poder sair à noite e tomar um chopinho, sem ser considerado criminoso, terra onde a gente sabe que os criminosos não vão para a cadeia, quem lê hoje o editorial do Estado vai ver que o Ministério Público arquivou mais de 40 mil inquéritos de crimes dolosos contra a vida. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente acha que algo está errado. A lei é excessivamente rigorosa,
Eu vi um teste em que uma pessoa comeu um bombonzinho com álcool, com licor, e foi fazer o bafômetro e bateu o 0,2, ou seja, perderia a carteira por 1 ano e pagaria uma multa de R$1.000, né? Então, isso está criminalizando uma opção de jovens, como foi dito aí, já 60 mil, né? A meu ver, vai acontecer como a lei do problema da maconha. Eu me lembro que quando a gente falava 30, 40 anos atrás que o viciado não é igual ao traficante, a gente era chamado de amigo de maconheiro. E depois que centenas de milhares de jovens da classe média estavam para ir para a prisão, aí então a classe média mudou de opinião e achou que não, o meu filho, ele é só um viciado, o culpado é o traficante e tal, que de fato é o correto, né? Então eu acredito que quando chegar uns 400, 500 mil brasileiros que estiverem respondendo inquérito, em vez dos bandidos, né, e tal, eu acho que isso vai mudar. Sou a favor de colocar na cadeia o sujeito que é delinquente. Isso não acontecia, esse é outro problema do país. Os delinquentes não são presos. Quantas vezes você viu, o nego atropelava o cidadão lá e no outro dia estava na rua. Então a população fica realmente agonizada com essa impunidade e acaba às vezes apoiando uma lei que é um exagero. O senhor afirmou que a lei é um exagero, que ela é muito rigorosa. A associação considera que a lei não é boa, que ela não deva existir, ou apoia uma flexibilização? Ela era melhor. A história dessa lei é muito gozada. O Código Brasileiro de Trânsito foi aprovado em 1996 pelo Congresso e dizia que quem tinha 0,6 desse grama de álcool no sangue era delinquente. Mas aí, devido à dificuldade de prova, o sujeito não é obrigado a fazer prova contra si mesmo. E o que a polícia vai fazer? Vai torturar o cara para ele assoprar o bafômetro? Não quero, não assopro. Então, como isso já acontecia, o Congresso discutiu e mudou a lei em 1996 e introduziu a questão de provar que o sujeito estava alcoolizado por testemunha. Então, uma testemunha provava que o sujeito estava alcoolizado. Mudou justamente por causa da questão da dificuldade de fazer a prova técnica. E não é que veio aí meia dúzia de deputados e propuseram a tal da tolerância zero, que estava na moda em Nova York e tal, né? Que é aquela coisa de marketing que vem, não, tolerância zero, vamos pôr na capital, e aí vem com a alíquota. E nós advogados, lá no início já dissemos, estão liberando o delinquente e vão prender uma porção de garotos aí, ou de gente que às vezes vai comemorar na casa do filho, da mãe, o nascimento de uma criança, e toma uma taça de champanhe, ergue uma taça de champanhe, e na volta, quando menos espera, já vira criminoso, tá? Indiciado em inquérito policial, respondendo em inquérito policial por tomar a tal champanhe, um chopp no churrasco do amigo. Então, aí então houve a reforma da lei e reintroduziram de novo a questão da prova técnica. Ou seja, se o sujeito não tem 0,6 desse grama, o juiz é obrigado a absolvê-lo, porque a lei está dizendo que alcoolizado é quem tem 0,6 desse grama. Como é que vai provar se não fizer a prova técnica? E antes, com uma testemunha você provava, bastava às vezes o policial dizer que o sujeito estava falando enviesado, de andar, que não conseguia achar o documento e tal, perante o juiz, e pronto, você tinha o sujeito na cadeia. Mas continua do mesmo jeito. Vê aquele sujeito no Rio, o tal coordenador da lei seca lá no local, que atropelou 3 ou 4 pessoas e está solto. Está solto. Então, quer dizer, eu não consigo entender tudo isso. Doutor Chiro, o festival aqui considera, ou a Associação dos Bares e Restaurantes, né, considera a lei rigorosa. Do ponto de vista técnico, médico, qualquer quantidade de álcool no sangue compromete os reflexos do motorista? Qualquer taxa. Pode ser pelo bafômetro e pode ser pelo nível de álcool no sangue, pode ser dosado. E varia de unidades e miligramas que se usa. Então, o que acontece? É uma doença física. Nós temos que partir de uma premissa que é uma doença. A Organização Mundial de Saúde, há 25 anos atrás, já como doença no CID, no Código Internacional de Doença no CID-10. É uma doença que ele altera os reflexos. Com o tempo vão ocorrer lesões, mas existe o uso abusivo e o dependente químico. O uso abusivo é sem lesão ainda grave, até que ele torne-se
com sequela orgânica, aí pode ser considerado uma dependência química. Todo mundo é cultural, tanto é que se faz apologia no mundo todo em relação ao álcool. Então, aqui no Brasil se faz apologia, tanto é que não é proibido. Hoje é proibido destilados durante o dia. Mas de madrugada você pode usar ainda depois da 1. Se não me engano, é isso, doutor? Mas durante o dia é feito propaganda ainda. Taxa baixa, qual é a taxa? 0,5% uma cerveja. Sem álcool. Álcool. Tem álcool, aí se diz que não tem álcool, tem álcool. Tá? 0,5%. E 5% é a cerveja normal. 12% é o vinho. E 40% a 45% são os destilados. Agora, a pergunta, doutor, quando eu questionei, né, se qualquer quantidade compromete os reflexos do motorista, é porque tem gente que afirma, eu tomei uma cerveja e não aconteceu nada. E outros podem tomar qualquer outra coisa, até em menor quantidade, e sofrer algum tipo de reflexo por conta do álcool. Agora, a lei é clara, tem ali, o aparelho vai indicar ali aquela quantidade específica no organismo. Embora o número seja o mesmo para ambas, né, aquela quantidade de álcool, ela pode fazer efeito em um e não fazer efeito em outro, dependendo do organismo? Pode, depende de que você alimentou na reabsorção no estômago e no intestino, 80% é no intestino, 20% é no estômago. Se você tiver uma massa corpórea maior, você vai necessitar de uma quantidade maior de álcool para fazer o efeito, o mesmo efeito que uma pessoa de 60 quilos com 90, 80, 100, vai ser uma diferença, maior quantidade para fazer o mesmo efeito. Tá? Então isso é muito variável em relação ao peso e o que você ingeriu antes para proteger na mucosa estomacal. Absorção. Mas a lesão, depois de absorvido no sangue, a lesão é a mesma. O bafômetro, ele afere o número ali, sim, né? Mas sim, não significa que uma pessoa ou outra esteja mais embriagada do que outra, ou que esteja com o mesmo nível de embriaguez, embora o número seja o mesmo, por conta dessa... Sim, essa variável. Essa variável. Existe essa variável. E aí não há uma injustiça, então? Hein? Não há uma injustiça nesse sentido? Pessoas que podem beber um pouco mais e não sofrer do álcool, portanto, estariam habilitadas a dirigir e outras não? Aí é que se taxou. Do ponto de vista médico, técnico. Do ponto de vista médico, toda a quantidade, nosso organismo não foi feito para ingerir álcool. Tá? Se assim precisasse, se assim necessitasse, nosso metabolismo, né, doutor, estaria necessitando, o fígado teria um processo que geraria energia, fonte de energia. O álcool é uma fonte de energia falsa. Nós precisamos só de proteína, carboidrato e lipídios, gorduras e açúcar. Não precisamos de uma fonte de álcool, senão o próprio organismo colocaria isso aí. Então é uma fonte energética a mais, devido, o doutor falou, logicamente, energeticamente, vai falsear o seu processo mental, aliviando, porque ele é um euforizante só no início, depois ele é depressivo, relaxante. Tá? Então, tem pessoas, aí que vem a profundidade. Há muito tempo descobriu-se que 12% existe uma predisposição hereditária com uma falha no fígado de uma enzima que tem certas pessoas que não podem ingerir, que vão tornar-se alcoólatra. Alcoólatra quer dizer, idolatria ao álcool. O meu corpo tem a predisposição, vulnerabilidade genética associada aos problemas sociais. Tá? Okay. Então, esse processo é muito complicado, porque isso já vem num processo milenar. E a mutação genética que ocorreu no meu corpo, eu tenho essa mutação, eu não posso beber. Ok. Deputado, queria a sua avaliação também em relação a esse questionamento. Embora o bafômetro mostre o número ali aferido, o efeito sobre cada pessoa é diferente quando da ingestão do álcool. O senhor que é médico pode avaliar também. Tem pessoas que bebem um pouco, mulheres, por exemplo, ela tem problema de uma enzima, né, que metaboliza o álcool. Tem pessoas, até de sexo masculino, que também não tem essa. Então tem um efeito maior. Bebendo, tomando a mesma quantidade, ele pode ter uma dosagem no sangue muito mais rápida, né, do que o outro. Por isso que tem gente que bebe 1 litro de uísque e fica sóbrio. E tem outro que bebe uma dose e já fica meio... né? Como é que transporta essa variável para a lei, deputado? Então, exatamente pela dosagem do
do álcool no sangue, né? Sim, mas o efeito não é o mesmo sobre as pessoas? Não, aí varia o seguinte, conforme o doutor Chiro estava dizendo, dependendo do tamanho, do peso, da altura da pessoa, logicamente ele precisa mais de quantidade de álcool para atingir o mesmo nível que aquele que tem um peso menor, que uma estatura menor, né? Atingir o mesmo nível. Agora, as pessoas que atingem 0,10 miligramas ou 0,30, né? Então, dependendo do tamanho, ele vai ter que ingerir muito mais quantidade do que o outro. Então, é clara, o bafômetro detecta 0,10 miligrama a 0,30 miligrama, então isso aí já está dentro fora do padrão de normalidade. Até 0,10 se tolera, vamos dizer assim, né? O Ceflex geralmente vai abaixando, quanto maior a quantidade de álcool no sangue circulante. Qual avaliação o senhor faz depois de 3 anos? Os motoristas ainda ignoram a lei seca? A lei seca, na verdade, é toda lei que faz com que a gente possa diminuir o consumo da bebida alcoólica, que é uma droga oficializada e é maléfica. Ela causa prejuízo imenso à sociedade e também prejuízo à saúde da pessoa. Agora, essa lei, o bafômetro, é a aplicação das leis secas, né? Então, na hora que você pega o bafômetro e mede naquele indivíduo que está saindo do boteco, num bar, e vê que ele está com a dosagem no sangue e está dirigindo, né? Ninguém é contra a pessoa ingerir a bebida alcoólica. Só a gente recomenda que ingira pouca quantidade. Agora, o que não pode é o cara dirigir alcoolizado, beber e dirigir. Então, essa prática que a lei tenta cercar e que muitas pessoas não entendem. Agora, eu acredito o seguinte, a gente está vendo aí nas ruas, quando há uma blitz com bafômetro, e acho que deveria estar associado também uma blitz para desarmamento de armas, né? Documentações e outras coisas a mais, pegar até marginais que estão por aí, eu acho que isso é muito importante para a nossa sociedade. Mas a gente não vê, Capitão Paulo, quase essas blitz. Ela pode ser até invisíveis, talvez, mas a gente não vê. Tem uma reportagem recente do jornal, não sei se foi a Folha ou o Estadão, que eles andaram nesses locais, Vila Madalena e tal. Jornal da Tarde. Jornal da Tarde. Então, eles disseram que não encontraram nenhuma blitz naqueles horários que as pessoas mais consomem. Agora, a noite foi para dormir. A noite foi para descansar. Fisiologicamente, o doutor Chiro sabe disso, e a gente recomenda a beber até pós-trabalho, mas voltar logo para casa. Se o indivíduo começa a beber muito, chega em casa, espanca a mulher, espanca o filho, dá mau exemplo, depreda orelhões, sai atropelando, dirigindo bêbado, né? Então é isso que nós não queremos. Então nós precisamos controlar isto para que a gente tenha uma sociedade melhor. O Dr. Percival Mericato disse que o indivíduo comeu um bombom e já deu aí uma dosagem alta, né, acima do normal. Só se for um bombom de Itu. O cara come um bombom de 1 quilo com meio litro de licor, né, pessoal? A pessoa talvez não disse ao senhor qual é o tamanho desse bombom. Mas com um bombonzinho. Bom por aqui, por perto, ao mesmo tempo. Esse bombonzinho não vai dar. Poderíamos testar, porque foi feito na televisão isso, na minha frente. Eu não acredito muito nisso. Foi feito na televisão na minha frente. Mas é isso, acho que nós deveríamos fazer com que a lei. Se tempo ainda de chegar. A lei seca, a lei contra a bebida alcoólica, todas as leis, e eu fiz a lei chamada Lei do Silêncio, a Lei Seca também, que é aquela lei que fecha os bares de madrugada, onde nós tivemos muito debate, né, pessoal? É verdade. Tivemos vários encontros com o sindicato, com associações, foi um parto doloroso a fósseis, mas nós conseguimos fazer com que essa lei fosse reconhecida. Você está na TV Assembleia e acompanha o programa Assembleia Debate, hoje falando sobre os 3 anos em vigor da Lei Seca. E no próximo bloco, existe uma indefinição quanto à legalidade da Lei Seca, o que até poderia incentivar o desrespeito à legislação. Nós vamos discutir isso no próximo bloco. Até já. Você está na TV Assembleia, este é o programa Assembleia Debate. Hoje o tema 3 anos da Lei Seca. Capitão Paulo,
O Percival citou aqui a questão do bombom, no bloco anterior, bombom com licor, o deputado também falou a respeito, enfim. Existem coisas que viraram mito em relação ao que pode acusar um nível de embriaguez ao soprar o bafômetro. É possível mesmo o bafômetro marcar embriaguez depois de comer um bombom contendo licor? É que o doutor Chiro comentou, né? Cada um tem a sua constituição física e cada um tem uma condição de álcool no organismo. Mas a gente fez vários testes, inclusive com uma latinha de cerveja e até com vodka. A gente verifica que esse nível de quantidade de álcool geralmente dá na tolerância. Até algumas instruções que a gente pratica aí. Então a gente verifica que a gente vê essa quantidade, principalmente bombom. Agora, a gente sempre indaga a pessoa, quando ela é abordada, se ela ingeriu álcool ou qualquer tipo de bebida recentemente, uns 15 minutos. Até para a gente poder, naquele momento, não qualificar o álcool que se encontra na boca dela, né, e sim no pulmão. Já passou pelo organismo, já foi recepcionado pelo pulmão. Então a gente pega, né, se no caso ela ingeriu bebida alcoólica, 15 minutos ele toma água ali, faz um bocejo, né, que a gente pegar um antisséptico, colocar na boca e soprar de mão, vai dar praticamente 1 ponto. Que praticamente foi no essa é uma outra questão. Os antissépticos normalmente possuem álcool na formulação. Praticamente. Depois de um uso de um antisséptico contendo álcool, o que acontece? Então a gente faz essa pergunta, a pessoa já, às vezes tem problema de saúde também, que eu não sei se o organismo exala álcool, e ela fala que tem problema de... Aí ela realmente acusa no motivo, fala, mas eu tomo esses remédios aqui controlados, que eu não ingeri bebida alcoólica, ou no caso do... A gente analisa a questão, se for o caso do antisséptico, a gente faz um bocejo. Se for questão de medicamento, a gente verifica os medicamentos, vê a condição da pessoa, se ela não está apresentando nenhum sinal de embriaguez, e analisa a questão ali para não fazer também, cometer nenhuma ilegalidade, né? Mas isso já aconteceu nas operações? Quer dizer, ter que ali dirimir dúvidas nessas coisas mínimas? Não, essa dúvida com relação à ingestão em 15 minutos, a gente indaga a pessoa, se ela ingeriu bebida alcoólica, no caso, para não pegar o que está na concentração da boca, porque o próprio álcool ali vai dar uma quantidade maior que seria a realidade, né? Ou no caso aí da própria pessoa ter um problema de saúde e ela mesma produzir esse álcool e dar uma quantidade, já aconteceu de pegar uma pessoa nessas condições e dar uma quantidade razoável para uma própria doença que ela portava, né? Há medicamentos que contêm álcool, não tem, deputado? Medicamentos homeopáticos? Sim, como ele falou, antisséptico geralmente pode ter álcool, né? Mas homeopático dependendo do médico que receita. Mas é difícil um médico receitar o álcool, medicamento, né? Mas eu acho que pode ter, eventualmente, como o Percival disse, né? Voltando ao bombom, talvez ele tivesse o bombom na boca e tivesse feito o bafômetro. É o que o álcool faz, a limpeza oral, local, para fazer o bafômetro. Percival, com relação a essa indefinição quanto à legalidade da lei seca, isso pode incentivar o desrespeito à legislação? Não. Eu acho que está todo mundo me dando razão. O que o capitão falou é a intervenção do bom senso na interpretação da lei. E quando você coloca 0,6 desse grama, você fez uma determinação em que você tira o bom senso. Porque, na verdade, o que ele está falando não consta da lei. Não pode interpretar a lei assim. Mas ele está usando o bom senso, ultrapassando a lei. Está errado? Não está errado, porque além do texto das leis, existem os princípios de direito que estão acima, a lei tem que ser coerente com o princípio, como o da razoabilidade, o da proporcionalidade. Essas coisas são fundamentais para você poder interpretar a lei. Se a lei não é razoável, não é isonômica, não é proporcional, geralmente o juiz mesmo derruba a lei. Vocês já estão cansados de ver esse tipo de coisa. E o que ele está fazendo está correto, mas se for interpretar a lei como ela foi, não é possível. E antes, como eu falei, antes da reforma de 2008, era dessa forma, né? Chamando o sujeito, conversando com o sujeito, pedindo para ele sair, dar o documento, é que se interpretava se o sujeito está alcoolizado ou não, né? Porque como os próprios doutores aqui falaram, depende muito da proporção do tipo da pessoa, essas coisas, que a lei não dá esse tipo de margem também, né? A pessoa se transporta essa variável, né? Pois é, não tem, a lei não tem, por isso que o juiz hoje absolve o cidadão, né? O próprio Superior Tribunal de Justiça já absolveu pessoas que estavam indiciados
por bafômetro. A polícia tentou, por outras formas, condená-las. Então, a lei liberou o delinquente. É uma coisa que nós dissemos 4, 5 horas atrás, em debate na OAB, escrevi artigos e tal, demonstrando isso. Mas, fundamentalmente, eu gostaria de contestar essa visão, porque, na verdade, a nossa sociedade precisa interpretar, desde os antigos gregos, desde os assírios, egípcios, nós sempre tivemos duas personalidades fundamentais, personagens míticas que nos regem, Apolo e Dionísio. Apolo é a segurança, é a organização, é a ordem, é a disciplina, é a submissão, essas coisas todas que se exige de uma pessoa. E Dionísio é o deus do vinho, é o deus da insubordinação, da criatividade, da arte, do prazer, enfim, da contestação, às vezes, dos valores constituídos. Se nós não tivermos essas duas personalidades equilibradas dentro da sociedade e dentro de nós, não vivemos. E eu quero viver como eu gosto. As pessoas têm que respeitar o meu direito. E eu gosto de beber. Eu trabalho com 67 anos, 12 horas por dia, sou dirigente de uma dezena de organizações, inclusive participo de entidades da própria Fiesp, na FEComércio, sou vice-presidente da SEBRAS, Central Brasileira do Setor de Serviço, sou o primeiro coordenador, fui várias vezes primeiro coordenador do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, trabalho com ONGs ambientalistas. Por que é que depois de 12 horas, com 67 anos, indo embora do planeta, eu não posso entrar num bar e tomar um chopp sem virar criminoso? Mas, pessoal, durante 40 anos eu fiz isso. Nunca aconteceu absolutamente nada. Ninguém pede você trabalhar 12 horas. Se o capitão estiver na esquina, eu sou o capitão estiver na esquina. Se eu bebo, fala o seguinte, o que você não pode é beber, eu devo dirigir. Eu posso beber e dirigir. Eu não estou alcoolizado. Estou alcoolizado. É como o doutor falou. Às vezes, uma mulher que não está acostumada e tem pouca massa corporal, comeu um bombonzinho, ela está alcoolizada. E eu, com chopp, não estou alcoolizado. E eu não sou contra punir quem dirige alcoolizado. Não é verdade. Agora, o problema é não é verdade. A própria a lei antes de 2006, a lei antes de 2006 dizia outra coisa. Não sou eu. É o Código Nacional de Essa lei seco bafômetro veio agora para ter um parâmetro. Então agora Antes não era, agora é. 30 miligramas. Mas antes não era, agora é. A lei dizia que antes não era, que a interpretação era quando o sujeito demonstrava, tinha sinais exteriores de que estava alcoolizado. Agora esse sinal interior é 0,6 decigrama. Pessoal, agora a pessoa, personalidade, que tem que ajudar nessa luta. Não, eu ajudo. Eu quero, que é muito importante. Eu até estou falando para essa gente na cadeia. Deputado, precisava pôr na cadeia essa gente. Como aquele sujeito que atropelou lá no deputado lá no Paraná, que ele estava bêbado, devia estar na cadeia, não está. Filho do desembargador. Não está. Aí daqui a pouco eu vou dizer que quem se aproxima. Agora vem dizer que quem se aproxima do álcool é criminoso. Daqui a pouco ninguém está dizendo isso. Em vez de botar na cadeia, você está dizendo. O coordenador da lei seca no Rio, aquele que uma vez atropelou. Segundo a imprensa, ele estava alcoolizado e provocou acidente. E está solto. Então, isso não é bom. Daqui a pouco vai fazer, em vez de pôr o cara na cadeia, daqui a pouco vai fazer uma lei que quem chegar perto do chopp, eu tomar tal tacinha de champanhe quando nasce o sobrinho, o filho, esse é o criminoso. Mas nós não queremos colocar ninguém na cadeia, nós queremos fazer um trabalho para que a gente faça a prevenção. Eu também quero. Para que a pessoa não vá à cadeia. É isso que nós queremos. Antes da cadeia, nós temos que controlar a educação, responsabilidade, identificação do verdadeiro criminoso. Capitão, o senhor já tem 60 mil jovens iniciado inquérito em delegacia de polícia. Acho que isso está correto. Onde é que vai chegar? Quando 500 mil? Se chegar 500 mil. Cabe a você, não tem gente na cadeia, estou soltando um bandido perigoso. Fazer a prevenção, que não tem 60 mil indiciados. Pessoal, quando esse argumento é colocado, muitas críticas vão no sentido de que o direito individual acaba se sobrepondo ao direito coletivo. Como é que o senhor rebate essa? Eu rebato você tem que, a sociedade, ela tende a marfanhar o indivíduo, a condicionar, a prendê-lo, a submetê-lo. Então você tem que ter uma dose de liberdade, inclusive para você poder se tornar um sujeito responsável. Se você é todo submetido a leis, ordens e tal, desde o berço até a idade adulta, você não desenvolve sua responsabilidade, sua capacidade de discernir entre o bem e o mal. A lei prevê, sim,
o direito à liberdade. E o ruim é essa tentativa de intervenção no cotidiano do cidadão. Daqui a pouco o neguinho vai proibir o sujeito de fumar. Já tem isso. Já tem gente que quer proibir o cara de fumar dentro da casa dele. Como é que pode isso? Onde é que nós vamos chegar? E depois, a feijoada tem que proibir? Tem que proibir, sim. E o pepino diz que faz mal. E o copo de vinho, que todo mundo está falando aí que faz mal, hoje todos os estudos dizem que um copo de vinho... É projeto de lei ou é lei? O copo de vinho é muito bom, é saudável. Tá cheio de estudos sobre isso. Não existe, eu não sabia nem que tinha ainda contestação sobre isso. Porque é tantos estudos que eu pensei que já tinha. Não, mas esses estudos sobre o vinho, é um copo de vinho ultrapassando a 350 ml. Isso, exatamente. Que corresponde a uma unidade universal. Concordo. Mas há pessoas que estão acostumadas psicologicamente, que todo ato leva um hábito, todo ato leva uma dependência psicológica, e tem a dependência física, 12% desenvolve por um erro genético hepático no fígado e no cérebro. Esses não devem gerir que essa doença é progressiva. Sem dúvida. Então nós temos o nosso campo de ação, absenteísmo, acidente de infarto do miocárdio. Se fizer um levantamento no HC, na Unifesp, que eles fazem, em média que chega infartado com derrame, 60% a 70% do fim de semana. E acidentes automobilísticos que vocês pegam, quanto que são? Quanto que detecta alcoolizado? Então, isso é um método preventivo. É um preventivo para começar a chegar a algum lugar. Preventivo, educação, desde a escola, a gente está ensinando isso e tal, para que as pessoas fizessem essa distinção entre as pessoas. Isso. Agora, eu não sei quem é que é daqui pode dizer que pode atirar a primeira pedra. Não, ninguém vai atirar. Então, ninguém vai tirar, porque minha raiz genética fumar lá dentro de casa, deixa o jovem, alguém erguer uma taça de champanhe quando é criança, ou quando encontra um amor. Mas não vamos impedir, proibir tudo, submeter tudo à lei. O que a gente tem que controlar é aqueles que bebem a mais. Sim, de demasia. Sem dúvida. Agora, eu não sabia que o certo ia de fumar dentro de casa. Eu sabia que ia fumar no lugar público. Não, mas já tem. Dentro de casa fumar? Porque existe realmente, a justificativa é que a consequência é uma doença que, por sua vez, às vezes, traz prejuízo ao erário público, ao sistema hospitalar. Mas isso é verdade. Sim, mas algumas coisas nós temos que suportar. Senão nós vamos proibir tudo. Daqui a pouco vão querer entrar na minha casa para ver se estou bebendo lá, 27 mil da minha casa. Mortes aqui no país. É como uma cidade, por exemplo, de Serra Negra. Falta de responsabilidade. Serra Negra tem 27 mil habitantes. Vamos supor que morreu todo mundo em Serra Negra. Deus me livre, mas 27 mil pessoas morrem aqui por trânsito. E a maior parte é pessoa alcoolizada. Deputado, não é? Vamos falar. E 300 mil internações. Mauro, 300 mil internações. Cada 20 minutos, INPS. Nós temos que controlar isso. Eu só estou contra controlar por lei, punição e chicote. Mas eu controlo aqui prisão. Eu estou a favor de controlar pela educação, saúde, responsabilidade e prisão, em último caso, sob interpretação de autoridades que vão lá e falam você está alcoolizado e vai para a cadeia. Mas é caso exagerado. O cara que mamou 2 litros de uísque, está aí atropelando todo mundo. Aí tem que entender. Esse tem, deputado. Aí não tem jeito. Esse tem. Nós vamos abrir uma outra discussão no próximo bloco, também polêmica, que é a questão do projeto de lei que tramita em Brasília, já aprovado lá na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, que proíbe o transporte de bebidas alcoólicas na cabine de passageiros dos carros. Isso pode virar lei. No próximo bloco, até já. De volta com o programa Assembleia Debate, falando hoje sobre os 3 anos da Lei Seca. Doutor Chiro, falando sobre os limites de concentração de álcool no sangue autorizados em alguns países. Aqui no Brasil, 0,2, isso falando em decigramas de álcool por litro de sangue, mas esses valores podem chegar, por exemplo, na Nova Zelândia e na Irlanda, a 0,8. Na Itália, de meio a 0,8. E nos Estados Unidos, de 0,8 até 1. Isso significa necessariamente que os motoristas lá andam mais embriagados do que os motoristas daqui, ou não estão embriagados, apesar desses números? Sim. A taxa de efeito central no cérebro varia de etnia, incrível que pareça. Defeito no fígado e a etnia sua.
Nossos índios, cada 3 índios, torna-se dependente químico. A média brasileira é 12. Não, cada 12, 1. Então isso varia de país para país. A etnia sua varia muito. Então, o bom senso científico fez com que eles adaptassem essas dosagens. Entendeu? No Brasil é coisa incrível, a suscetibilidade genética, porque é uma mescla de raça se formando uma ainda. Como a lei não pode contemplar mais essa variável, que é a questão da etnia, aí entra na questão do bom senso que o Dr. Paulo citou no começo. Sim, isso é variável, não é? Os cientistas é que determinaram, devido à etnia dele, em estudo clínico, com efeito, com sequelas. Então eles basearam mais ou menos nisso em cada país. Capitão Paulo, quantos processos criminais já resultaram em condenações por embriaguez ao volante? É a mesma situação que eu estava comentando, que inicialmente a gente faz a dosagem, o cidadão às vezes ultrapassa o 0,30, né, o 0,33, com a variação da portaria do Inmetro. E muitas vezes você vai à delegacia, o delegado muitas vezes não faz o flagrante, mesmo estando com o teste em mãos, caracterizando que em tese ele teria cometido o crime. E muitas vezes aí sobe, e não tem às vezes um valor também, que às vezes não sopra, né, pelo princípio da taxatividade, o juiz é obrigado, em tese, ter um valor para poder até condenar o cidadão. Então a gente verifica que, análise dos processos aí que estão sendo análises futuramente aí, a gente está em média de uns 30% aí de condenação. Que em tese é pouco, né? Mas por várias variáveis. Né? Essa própria situação aí do cidadão se recusar, você valor para o próprio juiz analisar e ver o princípio da taxatividade. E quais são as punições aplicadas a esses 30% de agora, então, uma pena de 6 a 3 anos de detenção, onde ele não vai cumprir pena, com certeza ele vai responder tem gente liberdade. Presa por conta não de tem, ter... infelizmente. Vai não é uma pena que vai cumprir uma pena alternativa. Quais? Uma prestação de serviço à comunidade, né? O próprio Sursi ele vai responder aí numa situação de liberdade, que ele vai no fórum lá e todo mês ele vai lá no fórum e responder lá para o juiz, carimbar uma situação. E vai voltar a dirigir? Depende, que aí numa situação ele pode ter a habilitação suspensa por um período de 12 meses, ou até mais numa situação de uma condenação judicial, e o juiz pode aplicar uma outra penalidade em relação à suspensão de dirigir. Pode ter uma cassação definitiva? Não, cassação não, definitivamente. Depende da situação do envolvimento num crime maior, um homicídio, de repente, ele esteja alcoolizado. Não, simplesmente o fato de ele vai só receber uma suspensão de 12 meses. Suspensão de 12 meses. Ele vai ter Depois um processo também, não vai de imediato, né? Essa documentação sobe para o Detran, ele vai responder um processo administrativo com direito ao contraditório para a defesa, e aí sim, se verificado que realmente ele estava conduzindo sob efeito de álcool, naquele determinado valor, ele vai ter habilitação suspensa pela autoridade de trânsito, no caso, o diretor do Detran. Agora, em geral, os infratores ficam presos um dia, não são nem presos, são detidos. Quando o delegado prende em flagrante, no caso lá, ratifica a voz de prisão de flagrante, e ele vai instalar o flagrante, ele vai habitar uma fiança, porque é um crime de detenção, cabe a fiança, provavelmente ele vai pagar a fiança, e quando o delegado não faz, que na maioria das vezes não está sendo feito flagrante, ele está fazendo averiguação de embriaguez, conduz o cidadão ao IML para fazer um teste clínico, porque ele também não faz exame de sangue. Agora, essa sensação não acaba gerando, essa situação não acaba gerando uma sensação de impunidade na população? A gente é legalista, né? Então, que dentro da Polícia Militar que ela pode cumprir, ela cumpre. A parte administrativa, mesmo o cidadão se recusando, o doutor falou, tem a resolução 206, pelos sinais notórios que ela apresenta, a gente faz a autuação, ele vai ser autuado, uma multa no valor de R$ 957,70, vai ter a habilitação dele suspensa, depois de responder um processo administrativo, né, tanto na parte da recusa como na parte do etinômico do valor. Então essa parte do veículo pode ser apreendido também, se ele não apresentar um condutor habilitado, ele vai ter o veículo apreendido também. Então, dentro da... Quando o motorista se recusa a soprar o bafômetro, dizendo que ele não pode produzir provas contra si, mas aí não é uma questão de direito administrativo e não de direito penal? Quer dizer, essa questão de não produzir provas contra si é do direito penal, não do direito administrativo. Isso, mas ali ele pode estar cometendo um crime, como pode estar cometendo uma infração administrativa. Né? Então, a legislação propiciou essa válvula, né? Então, no caso, você, com os sinais notórios que ele apresenta, né, você identificar e tomar alguma medida ali para também, no caso, numa situação de ele estar
né, embriagado, você também não poder fazer nada. Qual o procedimento policial quando o sujeito se recusa a soprar o bafômetro? Vocês são orientados a fazer o quê? Se ele estiver apresentando sinais notórios, se ele não estiver apresentando nenhum sinal notório, também ninguém vai cometer um abuso de autoridade, né, e faz uma entrevista, se o cidadão não estiver apresentando nenhum sinal notório, você não vai fazer autuação, nem conduzir ao DP, porque você não vai cometer um abuso de autoridade. Se ele estiver apresentando sinais notórios de embriaguez, a gente vai fazer a autuação, preenche um boletim de ocorrência, explicando como ele estava se portando, olhos vermelhos, sonolência, desalinho nas vestes, o que ele estiver apresentando, vômito, né? Conduz ao distrito, só para verificar se o delegado vai passar por um exame clínico, vai ser conduzido a um perito, um médico perito, vai passar por um exame clínico, mas posteriormente esse exame clínico, uma avaliação judicial, como não tem valor específico, né, ele não vai ser condenado. A técnica. A prova técnica não tem valor no caso específico, porque a lei não contempla. Se ela tivesse um laudo médico dizendo que ele estava embriagado, há condenação. Aí sim, mas como não tem, só fala em valor, que é o 6 dg de álcool por litro de sangue, então, em tese, o juiz se pauta por esse valor, pelo princípio da taxatividade. Vou falar uma coisa bombástica aqui para vocês. Inclusive, essa questão do sujeito não fazer o bafômetro e perder a carteira por um ano, isso também não tem valor jurídico nenhum. Porque se a lei está falando 0,2, tem que ser 0,2. E se ele não fez o bafômetro, como vai provar que ele tinha 0,2? Olha o que fizeram com essa lei. Bom, Percival, aí mais uma polêmica, o projeto que tramita em Brasília, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, que prevê a proibição do transporte de bebidas alcoólicas dentro do carro, a não ser no porta-malas, enfim, num ambiente separado da cabine do motorista. Pode virar lei isso. Se vir a infração, 7 pontos na carteira e multa de R$ 191,44. Eu acho que isso é o seguinte, os nossos deputados, com honrosas exceções, colocam inclusive o doutor. Obrigado, pessoal. Eu acho que eles não têm como decidir questões relevantes, como da violência, da questão da educação, que a gente vê aí que é uma coisa traumática dentro da sociedade brasileira, da saúde, que a gente sabe que também é perene, é um problema ruim, poluição, trânsito. Enfim, como não miséria social, como ainda não consegue mexer com as grandes questões, certo? O pessoal do baixo clero, parece que eles resolveram agora só mexer com bar e restaurante. Então é comum daqui que agora quer o couvert, quer que separe o couvert, quer que o couvert tenha grama, não sei o que e tal. Então parece ser isso. Então eles ficam inventando esse tipo de legislação, porque eles sabem que a mídia vai dar alguma atenção, já que isso é polêmico, é gozado em todo mundo, e esse tipo de coisa. Porque eu acho uma coisa de louco. Se já tem o bafômetro, se já põe o cara na cadeia, se ele toma um chopp, se não sei o que, essas coisas todas. Nós, né, cidadão que às vezes frequentamos bar, só 80, 90% da população brasileira. O resto não. E aí agora não pode conduzir, você compra um negócio de supermercado, você não pode levar na cabine, você é suspeito. Até prova em contrário. O suspeito não, você é criminoso até prova em contrário. Você tem que provar o quê? Que você não bebeu, não sei o quê. Isso vai ser perante o juiz, porque perante a autoridade não vai dar, já que ela tem que cumprir a lei. Doutor Chiro, como a classe médica pode influenciar ou dar uma ideia em relação à campanha de conscientização? Quer dizer, como educar motoristas que têm o hábito de beber e dirigir há muitos anos. Enfim, como criar uma campanha de fato eficiente do ponto de vista médico? Do ponto de vista médico, muito complexo. É a terceira doença que mais mata no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Física, mental e espiritual. Você reeducar um complexo condicionado de Pavlov na sua cabeça, reesculpir novamente, é muito difícil. Não, é questão de lei. Lei é imposição. Tem que partir de uma educação em massa. Concordo com isso. Educação em massa. Será que você partindo em lei, será que cadeia resolve? Está entendendo? Então tem que vir uma raiz, vem lá de baixo, é uma coisa intrigada na cultura nossa, que tem que ser reestruturada, reesculpida, inclusive a parte religiosa. As religiões têm que ser reestruturadas e ensinadas nas faculdades, que é proibido, eles não deixam colocar a dependência química como cadeira. E cadê a prevenção nas escolas? Não existem. Deputado, como legislador, o que precisa ser feito em aperfeiçoamento na lei seca?
Eu acho que tem que fazer blitz toda hora, a fiscalização é fundamental. Tá, mas isso já está na lei. Como aperfeiçoar a lei? O que incluir na lei para melhorar a eficácia? Eu acho que ou não tem que se mexer? Sim, nós temos que fazer campanhas maciças, né? Na lei, eu acho que praticamente todas as leis que dificultem o consumo, a exposição, venda de bebida alcoólica. Esse, por exemplo, do Congresso Nacional, em que proíbe no compartimento do condutor bebida alcoólica. Às vezes o indivíduo para numa loja de conveniência, no supermercado, compra uma bebida, coloca no porta-mala e vai embora para casa, não tem problema nenhum. Mas tem outros que abrem e bebem, como param numa loja de conveniência, abrem a latinha de cerveja e sai dirigindo. Então, eu acho que todos os projetos, todas as leis que nós fizemos para dificultar a venda, o consumo de bebida alcoólica é importante, porque eu sou médico. E, como o Chiro está dizendo, né, além do que ele falou em relação a área médica, mas podia ter os cirróticos, mostrar os pronto-socorros com as pessoas lá que vêm baleado, esfaqueado, politraumatizado, né? Que dão um trabalho imenso para o pronto-socorro, ocupam leite cirúrgico, leite de UTIs, consomem grandes recursos de SUS. E queria dizer também que, não defendendo os parlamentares aqui, viu, pessoal, mas eu acho que nós estamos lutando, assim, nós somos eleitos para fazer leis. Quando eu fiz a lei, por exemplo, para combater enchentes aqui em São Paulo, que é um problema grave, que causa da lei do piso drenante, é a lei que existe. Eu fiz a lei para tirar os adolescentes dos cruzamentos, porque lá é que formam os futuros marginais. Se nós não cuidarmos antes, vai para a FEBEM, vai para a penitenciária, se a polícia não matar antes. Então eu fiz várias leis, inclusive retirar dos caminhões, que é o trânsito aqui, congesto, polui. Então eu acho que os parlamentares, não é só eu, vários colegas meus, inclusive esses deputados, eu quero parabenizar os deputados federais que estão fazendo essa lei, dificultar a comercialização, o consumo da bebida alcoólica tão nefasta, que causa tanto malefício. 27 mil morrem por causa da bebida alcoólica, 300 mil são internados, num país que a lei não se aplica. Bom, gente, o tempo do programa está terminando. Vamos partir aqui para a conclusão bem objetivamente de cada um. 15 segundos para cada um, senão o tempo vai estourar. Capitão, tem um perfil no Twitter que aponta em tempo real o local ou os locais onde as blitzes estão acontecendo. Como é que a polícia lida com isso, bem objetivamente? A Polícia Militar acompanha, inclusive a gente diminuiu o tempo de operação nossa, que era de 1h30, a gente passou para 1 hora, justamente para tentar, infelizmente, coibir essa prática do Twitter. Percival, sua conclusão sobre o nosso tema. Respeito muito, como eu disse, os deputados que fazem, que pensam um Brasil grande, mas acho que tem que respeitar o cidadão, o equilíbrio entre a vida privada, os desejos, as vontades, prazer que as pessoas sentem nisso ou naquilo, e não tudo ser regulamentado por lei. A lei tem que regulamentar as grandes questões que a sociedade prescinde. Doutor Chiro, sua conclusão? Agradecendo a todos, né? A conclusão minha é que funcionar é pontual o que está acontecendo, essa inibição do consumo. É algo que está se extravasando pelos dons dos dedos. Então é difícil, porque está mexendo só com uma área só. Tem que englobar várias áreas, mas é louvável. Alguma coisa tem que ser feita, inclusive essa federal. Alguma coisa tem que ser feita. É de alguma coisa que se inicia uma coisa grande. Deputado, sua conclusão, por favor. Pensando na sociedade, pensando nos nossos adolescentes, Percival, o capitão Paulo, o doutor Chiro, uma hora eu quero parabenizar todos aqui presentes, e vamos lutar para construir uma sociedade melhor. Do jeito que está, não dá. Nós temos que reagir, temos que organizar, fazer leis sim, as leis têm que ser obedecidas, tem que colocar a ordem pública. Antes de eu encerrar aqui, capitão Paulo, tem número de bafômetros suficiente para todo o estado de São Paulo? Com certeza. Só que na capital são 250 e o secretário está na previsão de compra de mais 40. Ok. Esse foi o programa Assembleia Debate de hoje. Falamos aqui sobre os 3 anos da Lei Seca em vigor no Brasil. Agradecimento a todos que estiveram aqui nos estúdios da Assembleia Legislativa, da TV Assembleia. O agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Até o próximo tema.